Sejam muito bem-vindos, Pedcast 59, estamos chegando no Pedcast 60, estamos quase lá. E hoje o tema é um tema diferente, vamos trazer inovação, tecnologia em prol do paciente, seja ele dentro da terapia intensiva ou depois na reabilitação. É algo, gente, que vai mudar um pouco a visão com relação à reabilitação e tecnologia. E que talvez aqui, a gente começando dentro de um hospital, né, no norte aqui do Paraná, você vai ver a possibilidade de talvez começar algo semelhante aí onde você trabalha. Eu queria agradecer por ter aceitado o convite. A fisioterapeuta Sônia Maria Fabris Luiz, que tem graduação e mestrado pela UEL, nossa universidade, e doutorado pela USP de São Paulo. Tem atuação na área hospitalar em pediatria, neonatologia e pronto-socorro pediátrico. E é fundadora e coordenadora do FABI-HU, Laboratório de Prototipagem, Design e Fabricação Digital do HU da UEL. Então, muito obrigado, Sônia, por ter aceitado o nosso convite. Boa noite. Eu que agradeço o convite. É uma honra estar aqui para poder contribuir. Espero que a gente possa passar um pouquinho da nossa atuação. Eu acho que para a gente começar, Sônia, é contar um pouquinho da história, né? Quem está nos acompanhando pela internet está vendo um monte de coisa aqui na mesa. Então, imaginando, já viram ali, né, 3D, algo diferente. O que é isso? Da onde surgiu essa ideia inovadora? O que é essa ideia inovadora? Eu acho que eu também gosto um pouquinho de história. Eu acho que tudo começou realmente na minha vida profissional como um todo. Eu trabalhei 25 anos num hospital evangélico aqui em Londrina, e a minha vida toda, eu sempre, naquela época, a gente não tinha tantas facilidades como temos hoje, né? Uma válvula de PEP, por exemplo, né? Então, a gente sempre foi de criar algumas adaptações em prol de melhorar a assistência que eu realizava com os nossos pacientes. No início foi adulto, depois migramos para pediatria e neonatologia, com o intuito de melhorar realmente essa ventilação, esse quadro, principalmente respiratório, ou até mesmo em termos de posicionamento, prevenindo complicações, né, osteomioarticulares. E tudo começou realmente no finzinho de 2019, que eu sempre tive uma ideia de desenvolver um dispositivo para crianças crônicas, traqueostomizadas, para a gente otimizar um pouquinho mais a mecânica ventilatória deles e melhorar essa ventilação. E eu vi uma reportagem mostrando a impressão 3D, que eu não tinha conhecimento nenhuma dela, e procurei na nossa universidade onde se tinha algum departamento que tivesse. E aí, para minha surpresa, o único departamento que tinha à época era o departamento de design. Então, foi onde eu conheci o nosso parceiro do FABI, que também é fundador junto comigo, e coordena junto, é o professor Cláudio Sampaio, né? E aí eu apresentei para ele essa ideia, ele foi uma pessoa que me recebeu super bem e gostou bastante da ideia, já imprimiu um primeiro protótipo, digamos assim, e a gente falou, olha, então veio o recesso e vamos começar, então, definitivamente em 2020. Aí veio a pandemia, né? E aí na pandemia a gente viu, assim como todos o mundo, que a gente carecia de alguns equipamentos, por exemplo, né, para a proteção dos profissionais que iriam lidar realmente com esses pacientes, né, com Covid. E o mundo todo viu uma opção de fazer algo rápido, barato, né, mas que fosse funcional e que atendesse às necessidades. E o primeiro que a gente fez foi esse suporte do Face Shield. Nós usamos muito, eu lembro muito desse suporte, salvou a gente na época da pandemia. Com certeza, né? Eu acho que foi essencial. E na época, assim, as empresas todas pararam, não entregavam o material. Então, aqui em Londrina, eu acho que vale a pena bastante a gente enfatizar isso, que assim, e o Fabi se orgulha de fazer parte disso, foi montado um pool de pessoas que tinham uma impressão 3D na sua empresa, na sua casa, né? Então, são mais ou menos, se eu não estou enganada, uns 40 pessoas, que então começamos a imprimir o suporte. E depois levamos para o HU, né? Foi distribuído em todos os hospitais, mas para o HU, os nossos alunos, os alunos da enfermagem, participaram da medicina, montaram então o Face Shield propriamente dito, né? Então, se eu não me engano, acho que foram 2.500 que esse pool conseguiu imprimir. Nossa. E atender uma demanda e uma necessidade que foi extremamente importante à época, né? E aí a gente veio, então, evoluindo
o que mais que a gente pudesse estar fazendo. A gente percebe, né, Sônia, que mesmo antes da pandemia, como a questão da impressão 3D, esse tipo de tecnologia, se aproximou muito das áreas da saúde, né? Acho que mesmo talvez uns 4, 5 anos dessa pandemia mais recente, já se falava, por exemplo, da neurocirurgia, de utilizar esses dispositivos de impressão 3D para reconstrução de crânio, mas não só isso, né? Várias outras subespecialidades que também se beneficiaram dessa tecnologia e, consequentemente, o paciente também. E ainda para montagem de protótipos mesmo, né, que eventualmente seriam depois produzidos em série, as impressões 3D, elas ajudaram muito a área da saúde, né? Então é algo que não, aparentemente nem foi criado para isso, mas que foi descoberto no meio da trajetória dessa tecnologia, né? É verdade. Eu acho que depois mesmo, começou um pouquinho antes, como o senhor mesmo falou, mas aí depois da pandemia realmente mostrou que a gente poderia contribuir muito mais, não só no período pandêmico, né? Porque os nossos hospitais, principalmente quando a gente fala, né, do hospital em que a gente atua, que é um hospital universitário, 100% público, né, saúde pública, carece muito desse tipo de tecnologia. Então, eu acho que um grande diferencial que eu e o professor Cláudio, a gente sempre coloca isso, a gratidão, a gratificação que esse trabalho que a gente vem desenvolvendo, a gente está podendo oferecer para os usuários do sistema público de saúde, né, para que eles possam ter uma assistência em saúde melhor, mais aprimorada, baseada hoje na inovação e na tecnologia. E muito tem que se crescer ainda, né? Então, acho que estão surgindo muitas coisas. Quando a gente faz um levantamento, né, em termos de bibliografia, o que mostra muito em termos de inovação na saúde são a confecção de órteses, né, por exemplo. Então, a gente tem um pouquinho mais de diferencial, a gente só fez uma até agora, mas a gente também está migrando um pouquinho mais para a área do respiratório, que é uma área que a gente vê que a gente precisa muito de alguns conectores, de alguns adaptadores, né? Um conector para encaixar o circuito do ventilador mecânico ao sensor de fluxo, que a gente tem muito pouco. Então, a gente viu, logo depois que a pandemia iniciou e tudo mais, e a gente proveu o HU, né? Por exemplo, esse aqui é um... Perdão. Esse aqui é um cotovelo, né? E essa é uma presilha. Quem já viu, né, a full face, que é aquela máscara de ventilação não invasiva, que a gente usou muito na pandemia, ainda usamos, mas usamos muito, quebrava-se muito fácil. E não conseguíamos comprar. O mercado todo queria e a gente, então, começou a prototipar em impressão 3D. Então, isso facilitou bastante. Então, a impressão 3D, além da gente poder criar novos produtos, dispositivos que podem ser inéditos, também é muito utilizado para reposição de peças como essas que não temos no mercado, né? Não tínhamos, e isso facilita bastante, porque o custo é bem mais barato, né? É bem inferior, é mais rápido de você conseguir. Mas é uma coisa que a gente sempre fala, a impressão 3D é diferente da produção injetada, né? Ela é peça a peça. Então, a gente não consegue fazer, por exemplo, como faz na injetada, faz um molde e faz 1000 por hora, né? Então, essa é uma deficiência, digamos assim, da impressão 3D, que ela demora um pouco mais e a gente não consegue fazer grandes quantidades, né? Tentando trazer um pouco para as pessoas que nos ouvem, materializar na cabeça, né? O que seria essa impressão 3D? É uma máquina grande, como que é, que estrutura que ela tem, como que ela consegue captar o que você quer gerar nessa impressão, enfim, qual que é a parte operacional, qualquer hospital consegue adquirir, o que uma pessoa, eu quero fazer uma impressão dessa no meu hospital, o que eu preciso ter, né? Só para quem às vezes está curioso, não tenho esses materiais, né? Ter uma autossuficiência em produção de peças que, por exemplo, são raras, é uma coisa que faz muita diferença na parte da assistência prática, né? Com certeza, né? E a gente esteve agora recentemente na exposição, né? Apresentando o nosso laboratório, juntamente com o pessoal do HU. E foi incrível, porque às vezes várias crianças iam ver, porque a gente levou a máquina para imprimir lá. E aí eu cheguei numa criança que ele estava vendo, eu falei, você já ouviu falar de impressão 3D?
Eu já, tia. Meu pai tem uma lá em casa. Sabe assim? E hoje cresceu muito isso. Né? A impressão 3D, acho que é importante a gente falar que ela utiliza vários materiais. Então, dependendo dos materiais, existe um tipo de impressora. Né? Nós temos aqui, por exemplo, esse aqui é por filamento. Né? Então, nós temos dessa máquina, nós temos 4 no nosso laboratório, que ela tem mais ou menos 70 por 70, tem menor, tem maior. Então, tudo depende do tamanho do objeto que você vai querer imprimir. Tá? Quanto maior o tamanho, também maior o custo. Né? E aí, a gente faz no computador a modelagem, né, no sistema CAD. A gente, então, desenha a peça, né, salva na unidade que a impressora vai ler, a gente conecta na impressora, dá o start, escolhe o arquivo e ela vai imprimindo. Então, é importante dizer que, por exemplo, o filamento, isso aqui é um material termoplástico. Então, a impressora, ela tem um bico, o filamento entra e chega até o bico da impressora, tem uma mesa, né, que é onde vai ficar depositado a peça, e ela é camada por camada. É igual essas aqui, né? A gente consegue ver, né? Essa a gente não fez numa resolução tão apurada, a gente consegue ver essas camadas. Então, vai subindo e vai formando a peça que a gente modelou no computador. A gente tem também a impressora por resina líquida, né? Que também é o mesmo processo, vai formar a peça camada a camada, só que a resina ela tem um acabamento melhor, ela é menos porosa, digamos assim, né? E ela também é no mesmo sistema, ela tem uma bandeja onde a gente coloca a resina líquida e ela tem uma base que ela abaixa, mergulha na resina e sobe. Com esse movimento vai formando as camadas até formar a peça toda. Né? E existem também, desculpa. Não, eu achei existem curioso. também materiais metálicos, né? A indústria automotiva está fazendo muita coisa, imprimindo em 3D com metal. Existem impressoras que utilizam pó. Né? Então, existem vários materiais hoje no mercado, dependendo daquilo que você quer de resultado. Né? Mas hoje ele está bem acessível, porque uma impressora de resina, por exemplo, como a gente tem lá, nós temos 6 delas, está em torno de mais ou menos de R$1.000 e poucos, R$1.100. Então, o custo ficou bem mais barato e mais acessível. Né? A impressão de filamento, como a nossa é um pouquinho maior, tem umas especificações mais precisas e tudo mais, uma bandeja maior, deve estar em torno mais ou menos, a gente pagou, se não me engano, R$5.600. Né? Então, assim, todo mundo quando vê pensa que é muito caro, né? Mas não, é um custo um investimento relativamente baixo. Né? É um investimento baixo, mas a gente tem que saber para que usar, né? Sim. Esse aqui, gente, vou deixar com você, Sônia, para você mostrar, porque é muito curioso, é muito perfeito, e a gente percebe os filamentos, né, que você comentou. Explica o que é essa construção. E essa aqui também. Que é bem interessante para quem está nos vendo. Se você está ouvindo pelo Spotify, não perca a oportunidade de ver o vídeo depois. Isso mesmo. Aqui a gente tem a representação, né, de uma imagem que nós extraímos de tomografia de uma criança que foi atropelada, e a gente pode observar aqui as diversas fraturas que ela teve no crânio, na região de órbita, né, de mandíbula também. Então, isso aqui a gente utiliza principalmente para a gente poder também fazer um trabalho, como a gente está dentro de uma universidade, nós temos um filão que é o ensino, né? Então, para a gente poder realmente contextualizar melhor nas nossas aulas, né? Mostrar realmente para os nossos alunos, estagiários, como que realmente fica, né? E como ficou realmente, porque é uma imagem real em 3D do paciente. Né? Então, isso vem agregar bastante, né, a parte realmente de ensino. Né? Aqui a gente trouxe, não está ainda completo, mas aqui a gente tem um pulmão direito. Então, nós também capturamos a imagem de uma tomografia de uma criança de 2 anos, onde, então, nós vamos imprimir os 2 pulmões, né, unidos pela traqueia, brônquio direito e brônquio esquerdo, e aí a gente fez vazado
para que as ramificações, né, dos brônquios, bronquíolos, né, a gente consiga também estar presente aqui. E isso a gente também vai utilizar como forma realmente de orientar melhor, ensinar melhor os nossos alunos, né, para que ele possa realmente ver em tamanho real como que são essas estruturas, né? E uma coisa que chama atenção, que está dando bastante trabalho, são as ramificações internas, né? Nossa, porque imagina. para cada peça que é feito, seja no filamento ou seja na resina, tem que ter um suporte. Porque como é camada por camada, você tem que fazer um suporte para poder realmente não desabar o modelo que ele vai imprimindo. E aí depois você tem que tirar o suporte. É onde está a maior dificuldade que a gente está encontrando. Mas eu espero que aí depois que estiver pronto, aí eu mando uma foto para vocês. Eu acho que vai contribuir muito nas nossas aulas, nas nossas dinâmicas de ensino com os alunos, né? Então é uma facilidade a mais que a gente está tendo agora, né? E até para os profissionais, né? Porque você pega um profissional que está lá dentro, vamos falar um pouquinho, né, do sistema respiratório, tá ali mexendo no paciente, mostrar como é um pulmão direito daquela criança, ele pegar e ver, né, o calibre, a estrutura, isso também solidifica esse conhecimento, essa prática, mesmo para aqueles que não estão atualmente no ensino ali, né, em processo de formação, mas os próprios profissionais que estão ali no dia a dia. Isso mesmo, acho que tudo que a gente visualiza, a gente consegue capturar melhor, né? Então a gente consegue assimilar melhor. E é uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, quando a gente fala de fisioterapia respiratória, né, no lactente, né, ou na criança na faixa etária pediátrica, a gente tem que lembrar que as estruturas deles são em tamanhos bem menores do que o adulto, né, e principalmente as ramificações, as terminações, que a gente fala, imagina essa região, né, com uma secreção ali, e a gente tem que fazer todas as nossas técnicas para mobilizar essa secreção e eliminar e retirar essa secreção. E o quanto o acúmulo naqueles canais tão pequenos, tão finos e estreitos, podem muitas vezes levar a uma telectasia, por exemplo. Então, ele consegue visualizar melhor, né, a clínica, muitas vezes, que está sendo apresentado pelos pacientes que ele está em contato, né? Então, acho que isso é bem interessante. A gente percebe, né, que é o tipo de tecnologia que ela traz um benefício muito grande, não para um paciente, mas para vários pacientes, né? Até você falando, eu me lembro, assim, até me lembrei de um professor recente da fisioterapia também, que montou aquelas órteses com tubos de PVC, né? Sim. E aquilo, assim, ajudou tantas pessoas, porque no final era um produto de baixo custo, né? E ao ponto que se a pessoa tivesse que comprar aquilo da indústria, o preço é muito maior, né? Com certeza. Quando você fala, por exemplo, de moldar uma presilha, a gente que está dentro do hospital sabe que às vezes quebra uma peça dessa, você tem que comprar o kit inteiro, porque não tem material separado, né? As gambiarras, né? E é isso. Eu sempre falo para meus alunos falam, puxa, prof, você fez uma gambiarra. Eu falei, opa, gambiarra não, é adaptação e adaptação que funciona. E foi isso que aconteceu na pandemia, né, doutor? Sim. Nem comprando o kit todo, nós, se eu não me engano, nós chegamos, o HU acho que chegou a pagar acho que R$2.500 num kit de full face com os fixadores e tudo mais. E mesmo assim, a gente não recebeu, porque o mundo inteiro precisava. Então, repor essas peças, né, de fazer essas peças de reposição, para nós que somos de um hospital público, é extremamente importante, né? Por isso que a gente acha que, assim, se vocês derem uma olhada, a literatura também mostra isso, que em 2020, na pandemia, a gente começou a conversar como seria bom se a gente tivesse um laboratório dentro do hospital universitário. Porque, assim, o hospital universitário é um lugar propício para isso, né? Porque precisamos de pesquisa, precisamos desenvolver algo que a gente vai poder entregar, fazer um trabalho de extensão para esse nosso paciente. Então, a gente começou a conversar, falar como seria importante ter um laboratório dentro do hospital, né? Para que a gente pudesse estar em contato, porque o Fabi, a gente recebe diversas demandas de várias clínicas do HU. Eu ia perguntar, porque assim, vocês têm demandas absurdas, né? Agora, nós temos uma lista de espera. Então, porque eu já fico pensando, às vezes vou falar gambiarra, né? Porque é um termo mundialmente conhecido.
Mas se eu faço uma gambiarra lá no setor, fala, poxa, será que a gente não consegue uma adaptação por meio do laboratório? Eu vou ter que entrar numa fila, né? A gente tem uma listinha ali, né? Mas assim, eu acho que a principal coisa, isso facilitou muito o laboratório estar dentro do HU, porque você, né, pode sair lá do seu setor, Flávia, descer, conversar lá com a gente, e falar, olha, eu tenho uma ideia, né? Tal, a minha ideia é essa. A primeira coisa que a gente vai ver, ela é reprodutível em impressão 3D, porque tem algumas pessoas que acham que dá para fazer tudo em impressão 3D, né? Mas dependendo, às vezes, não compensa, que nem, por exemplo, esse Face Shield mesmo. Hoje não compensa mais a gente imprimir o suporte e montar, porque você compra ele por R$5, R$6, né? Então, assim, e ver se realmente é viável que seja impresso, né? Então, a gente conversa, você passa as suas características, olha, tem que ser um material mais resistente, tem que ser um material como esse azulzinho que é maleável, tá? É uma resina flexível essa. Então, essas informações que o profissional traz, à medida que a gente vê, olha, é factível, né, fazer impressão 3D, aí então a gente senta e a gente faz várias conversas, faz o primeiro modelo, apresenta, vê se é aceitável, depois imprime a primeira. É um trabalho artesanal, como fala o professor Cláudio, que é o meu parceiro no Fabi. E a gente vai melhorando cada vez que a gente vai otimizando as formas até chegar no produto final, né, para que o próprio profissional que trouxe a demanda, para que ele possa testar no seu campo de trabalho, na sua área, né, e depois dar um feedback para a gente, né. Fabi é fabricação e inovação, né? É uma junção. Isso. É isso, né? E é peça por peça. É peça por peça, né? Que nem, por exemplo, essa peça aqui, por exemplo, que foi em resina. Então, a bandeja da resina ela é mais ou menos desse tamanho das nossas impressoras. Existem maior, a nossa é assim. Então, a gente consegue distribuir, olha, ver o tamanho dela, dá para colocar 15 de uma vez. Então, imprime 15 de uma vez. Né? Uma peça grande como essa, por exemplo, ela é única, né? Certo? Na resina a gente consegue colocar mais. Na de filamento a gente também coloca, mas uma quantidade menor. Né? Então dá para a gente, não fazemos grandes quantidades, mas dependendo do tamanho da peça, a gente consegue fazer um kit de 10 por vez, enfim. Né? E uma curiosidade que eu fico... porque é uma parte assim que eu não tenho muita familiaridade ou conhecimento tão específico, né? As endopróteses também é possível de ser confeccionado dessa maneira? Eu digo assim, que, nós tivemos recentemente alguns casos assim, isolados de crianças que precisavam de endopróteses respiratórias, que usaria internamente numa traqueia, numa bifurcação de bronquifonte, e é um material extremamente caro, né? E o SUS não paga, né? Então, assim, as famílias que conseguiram isso tiveram que ir para a área particular para conseguir. Então, assim, até para o meu conhecimento mesmo, se é possível também a fabricação de endopróteses. A gente tem visto que, assim, a nível internacional, existem alguns trabalhos já mostrando isso, que nem, por exemplo, de fazer uma endoprótese, por exemplo, para colocar numa criança que tem uma estenose de traqueia, né? Até alguns anos atrás eu conversei com o Dr. Sandro da CIP, né, que foi residente, depois saiu, que ele ficou bastante interessado. Então existem vários trabalhos mostrando sobre isso. A gente também não tem essa experiência, mas eu sempre penso nisso, sabe, assim, para que a gente pudesse, quem sabe, chegar lá, né? Para que a gente pudesse realmente dar essa melhoria na assistência para essas crianças. Que eu acho que com a traqueostomia ficou mais precoce, me corrija se eu estiver errado, doutor, né? A gente tem visto também lesões mais frequentes do que às vezes a gente não tinha no passado e que muitas vezes precisam dessa correção, como o senhor está falando. A gente não tem experiência disso, mas existem trabalhos internacionais que estão fazendo e parece que dá um bom resultado. O que a gente precisa ver é o tipo de material, né, que vai ser utilizado. Por exemplo, essa nossa resina ela é biocompatível. A gente comprou ela no início da pandemia para fazer um sistema fechado de aspiração traqueal. Nós fizemos ele
A única coisa é que a gente não conseguiu resolver até agora, e a gente até pediu para o nosso parceiro, que é o Senai, fez uma pesquisa de bancada, que no nosso modelo, por causa do diafragma, do material que é feito, reflui muito ar para dentro do saquinho do sistema fechado de aspiração, né? Então, voltando ao que o senhor me perguntou, tudo depende do material. A gente está agora pensando, né, entramos numa proposta de um edital da FINEP para fazer prótese 3D. E a gente viu que existe um material que eles estão usando muito no exterior para correção de calota craniana, inclusive, que ele é biocompatível, que ele diminui o índice de infecção e ele não aquece como aquece o cimento cirúrgico, que não dá para ser moldado, né, diretamente no cérebro, porque iria causar essa queimadura. E no exterior parece que eles estão tendo um bom resultado. Se a gente conseguisse contemplada nesse edital, a gente então tem uma impressora especial com um material que chama PIC-PEK, que é o que eles estão utilizando. Então, assim, o que a gente precisaria, eu acho que, respondendo a sua pergunta, eu acho que é perfeitamente possível. Precisa, sim, ser feita uma pesquisa, como a gente faz aqui em todos que a gente material que a gente desenvolve, de realmente ver, olha, como que é feito, qual é a impressora que precisa, que tipo de material pode ser utilizado. Então, primeiro a gente teria que fazer uma pesquisa propriamente dita e fazer parcerias, né, com a cirurgia infantil, por exemplo, né, para a gente poder, quem sabe, um dia chegar nesse patamar, né? Mas eu acredito que dá para conversar e ir mais a fundo nessa pesquisa, né, para ver se realmente é factível, né? Mas fora do Brasil o pessoal tem feito. Pensou que sonho? Individualizar a assistência ali, o tratamento? Às vezes é a curva que o paciente precisa para melhorar. Eu acho que esse também é um fator muito importante, sabe, Flávia? Que a gente fala assim, eu sempre falo para os meus alunos, né, quando a gente apresenta a impressão 3D, principalmente na questão de órteses, por exemplo. Dá para a gente utilizar a impressão 3D nas diversas áreas de especialidades, né? Então, eu falo para eles, olha, às vezes você faz uma residência de fisioterapia em ortopedia. Você abre a sua clínica, aí você tem um paciente que precisa de uma órtese, ou de um posicionador de mão, ou de pé. Então, se você tiver esse conhecimento, tiver uma impressão 3D, você vai agregar valor na sua terapia, porque você mesmo pode desenvolver e imprimir a órtese para o seu paciente baseado no escaneamento do membro dele, ou de uma imagem de tomografia, por exemplo. Então, com isso, você dá uma valorização maior, um diferencial maior frente aos outros profissionais que não fazem, e você consegue agregar um valor maior, porque você vai vender esse produto para o seu paciente, né? Que com certeza é bem mais em conta do que se fizesse, por exemplo, de uma maneira convencional como a gente tem hoje. Então, isso agrega valor. Eu acho que isso é que é importante também, né? A gente mostrar para o nosso aluno que a inovação, a tecnologia, ela veio para agregar, ela veio para otimizar, para dar um up a mais nas nossas técnicas, nas nossas condutas, para melhorar a assistência que você está dando para o paciente. Então, eu acho que isso que é muito importante, sabe? Eu acho que isso que deixa a gente feliz. E quando a gente fala, né, eu e o Cláudio, a gente conversa muito sobre isso, quando a gente fala que nem aquela válvulazinha ali, é uma válvula que a gente desenvolveu para que uma criança traqueostomizada pudesse falar. Porque a paciente traqueostomizado, como a traqueostomia fica abaixo, né, das cordas vocais, quando a criança solta o ar, sai pela tráqueo, não passa pelas cordas vocais, então com isso não sai o som da voz dela. Então, quando a gente fez isso especificamente para essa paciente, para essa criança, os pais ficaram tão impressionados e assim, tão felizes de ouvir ela falando de novo. E a mãe me perguntou assim, professora, quanto que eu te devo? Quanto que a gente tem que pagar? E a nossa maior alegria foi falar, nada. Nós somos um hospital 100% SUS. E essa é a missão do hospital também. Por sorte, ela conseguiu
né, de canular, retirar a traqueostomia, mas se ela tivesse que ter ido, ela iria levar mais de uma dessas para poder realmente utilizar em casa até o momento que talvez pudesse retirar a tráqueo. Mas, por sorte, ela foi sem tráqueo para casa. Mas esse reconhecimento, sabe, poder o HU de Londrina fornecer isso sem custo para os pacientes é muito gratificante. Qual que é o custo de uma válvula fonatória? Mais ou menos, por cima. No mercado? É. Não sei te dizer, Flávia. Sinceramente, eu vi, mas não me lembro mais. Mas assim, o custo da fabricação, porque Olha, olhando ela pequenininha, eu acho que é mais como que fala? O aperfeiçoamento final, né? O detalhe final de ajustar tamanho, que talvez dê mais trabalho, né? Ou a impressão. Não é impressão mesmo, porque como é feito tudo no computador, o sistema é bem prático, né? E é fácil de manusear. Uhum. Quanto menor a peça, menor é o tempo de impressão. Entendi. E menor é o custo. E tanto a de filamento quanto a de resina, a máquina fornece, né? Quando você calcula ali no computador, quantas horas vai demorar. E aí, dependendo, se eu colocar para imprimir na horizontal, é X horas. Se eu colocar na vertical, é menos X. Então, quer dizer, então eu vou imprimir nessa posição que vai demorar menos tempo. E também, o custo, ela também já passa, porque aí eu sei, por exemplo, olha, quanto que a gente pagou numa resina, né, e a gente calcula quanto custou, então, fabricar uma peça como essa. Eu não vou te lembrar agora esse, mas eu sei dessa daqui. Essa daqui é a nossa válvula unidirecional two-way, que a gente desenvolveu e nós fomos premiados no Prime de 2023, que a gente conseguiu um fomento de R$200 mil. Né? Então, essa daqui, por exemplo, é uma válvula que não tem no país, no Brasil, só no exterior. Antigamente a gente conseguia comprar aqui, e a gente é uma válvula que a gente usa muito, eu uso muito na pediatria, quando a gente faz exercício com pépselo d'água, né? Então, assim, a criança que sabe soprar, ela sopra direto no selo d'água. Mas uma criança, um lactente, que tem uma atelectasia, né, que não tem o entendimento, ou um paciente, ou uma criança que não tem um cognitivo bom, que não entende, ele não conseguiria soprar. Então, ele precisa de uma interface, que é isso que a válvula faz. Então, a gente conecta na traqueostomia ou na máscara, o paciente vai inspirar por ela, e quando ele expirar, ele vai expirar o ar, vai garantir que só vai sair por um lado. Então, o ar só entra por um lado e só sai pelo outro lado. Então, eu garanto que o ar vai sair na resistência de selo d'água. Então, no exterior, uma válvula two-way, ela custa em torno de €300. A nossa válvula impressa em 3D, R$70. Né? Nossa, gente, é muita diferença. E com essa válvula, né, a gente também foi um programa, né, da SET Paraná, que contemplou 5 ganhadores, né? Então distribuiu R$1 milhão. Esse ano já está aberto para quem tiver o interesse de participar. E aí a gente já tem também uma indústria, uma empresa que está interessada para a gente transferir a tecnologia, né? Porque tudo isso que a gente está fazendo aqui, você pode, por exemplo, ou abrir uma startup, por exemplo, né, como a gente ouve muito isso, né? Mas para nós o que nós gostaríamos mesmo, olha, vamos transferir a tecnologia para ver se a gente consegue, então, um fomento para a gente reaplicar no laboratório, né? Então, essa aqui custou R$70, comparado com os €300, e ela funciona muito, muito bem, porque a gente desenvolveu especificamente para os nossos pacientes, baseado no recipiente que a gente usa para aplicar a resistência, né? Então, eu acho que isso também é um outro diferencial, né? A gente conseguiu melhorar a forma, o design, mantendo a função, a segurança. E aí eu até queria aproveitar e falar, porque assim, não é quebra de patente isso, né? Isso chama engenharia reversa. Ah, legal. Né? Então, assim, a gente não quebrou patente, eu acho que a gente respeita muito isso. Aliás, essa a gente já solicitou a patente dela. Ela tem a mesma função, mas o design é diferente, a funcionalidade é a mesma, mas ela não é a cópia daquela que tem o patente, né? E a gente tem no nosso mundo hoje
vários materiais de diferentes marcas que muda, né, às vezes alguma forma, algum design, e a função é a mesma. Né? Então, eu acho que isso que é importante para a gente também. Trazer receita também, né, para a universidade, para o laboratório, que eu acho que isso também é um ganho que a gente precisa, talvez, dentro da academia, a gente poder enxergar. Né? A gente não só formar os nossos alunos, mas também dar opções para que ele possa aprimorar e melhorar a sua renda depois também, né, otimizar, mas também poder mostrar para o aluno que a gente pode gerar receita também dentro da universidade. Né? Para isso, a gente não precisa abrir uma startup, por exemplo. Né? Então, eu acho que isso é importante, a gente poder abrir um pouquinho mais a visão e aproximar, sabe, a universidade das empresas, para que a gente possa formar egressos que também têm a capacitação que a empresa precisa, né, ou que a indústria precisa, nas diversas áreas, por exemplo. Né? Eu acho que isso é importante. O resultado, eu percebo que tem um impacto, sempre vai ter um impacto na parte de custos mesmo. Né? Citando o exemplo da própria válvula fonatória, você comentou há pouco, né, que as traqueostomias na criança estão sendo mais precoces, e realmente estão. Né? Tanto é que se a gente faz alguns pontos de corte retrospectivos, 10 anos atrás, 20 anos atrás, o número de crianças traqueostomizadas hoje é muito grande. Né? Tanto é que agora já passou-se a falar muito também na decanulação. Né? Então existe até uma iniciativa aí por parte da direção clínica, inclusive, com participação dos profissionais da fisioterapia junto, né? Que é a sistematização para decanular essas crianças. Né? Antes da alta. Né? Antes da alta e até para aqueles que já são traqueostomizados, que estão em casa. Né? Porque além dela ajudar na vocalização, ela serve também como um exercício respiratório, né, para uma melhora da capacidade residual funcional. Então, só da gente imaginar que uma criança vai conseguir ser decanulada, imagina a repercussão que isso tem sobre o custo mesmo. Porque, assim, imagina trocar a cada 30 dias uma cânula de traqueostomia, que não é um objeto de baixo custo, né? Sem contar as complicações, se ela interna com uma traqueite, com uma pneumonia ali associada ao dispositivo, o custo é muito grande. Então, ter a chance de beneficiar o paciente do SUS e outros pacientes também que têm direito ao SUS, com um produto que é de baixo custo e que a longo prazo vai gerar uma economia muito grande para o próprio SUS, é uma ideia muito inovadora e brilhante, né? Assim, pensando nas repercussões positivas que ela tem, né? Eu acho que sim, doutor. Porque o que a gente vê é que até a gente teve a oportunidade de fazer um trabalho ano passado que a gente aborda um artigo que a gente aborda justamente isso. O quanto o SUS iria realmente se beneficiar, né, com essas inovações e com a implementação, porque isso que a gente está vendo é fácil de ter em qualquer hospital, é viável, né, o custo é baixo frente ao retorno, como o senhor mesmo está colocando. Então, eu acho que isso é essencial, sabe, para que o Sistema Único de Saúde consiga enxergar isso. Né? Então, iria realmente diminuir custo para o próprio sistema de saúde, porque aí menos internação, menos tempo internado. Né? Então, acho que assim, a gente até coloca que assim, na nossa visão, o governo em si já está trabalhando também com algumas medidas inovadoras, tem algumas secretarias, alguns órgãos internos, né? A própria edital da FINEP é via governo. Então, acho que a gente precisa mesmo cada vez mais discutir sobre isso, para que a gente possa contribuir para essa assistência melhor, né? Para que possa realmente ter uma redução. E como o senhor falou de decanulação, né? A gente está fazendo parte dessa equipe, né, que estamos discutindo, porque foi justamente isso. Aumentou-se tanto o número, né, de traqueostomia, mas não é simplesmente, né, da alta da UTI pediátrica para a pediatria, da pediatria para casa. Como que vai ficar essa família? Né? Porque a gente vê muitas vezes que a gente recebe pessoas de diversas áreas, diversas cidades pequenas, que às vezes não têm condições, né? Às vezes, assim, tanto de energia, por exemplo, ou um lugar, uma casa que realmente vá propiciar fazer esse procedimento de aspiração da traqueia
de forma estéril, né, e com segurança. Então, acho que é importante a gente pensar nisso. Ó, foi necessário fazer a traqueostomia? Realmente ela é importante, é necessário, mas a gente tem que pensar. Quando eu me formei, falava-se assim, olha, vamos entubar um paciente, mas o profissional, o médico, ele tem que pensar o seguinte, vou entubar, vai na ventilação mecânica, mas ele já tem que estar pensando quando ele vai retirar a ventilação mecânica. Eu acho que na traqueostomia, eu acho que é a mesma coisa. Né? Então, foi necessário fazer? Foi. Tem condições de retirar essa criança? Ela vai ter condições? Né? Tem. Então, vamos tentar fazer antes mesmo, né, dela ir para casa, porque eu acho que é um ganho para ela, para a família, né, e para toda a equipe também. Né? É impressionante que uma criança que vai com traqueostomia para casa, ela vai com necessidade de outros cuidados também. Sim, né? com certeza. Então, assim, é um cuidado de alta complexidade e que para a família realmente vai ser não vou dizer a palavra um facilitador, né, mas vai tirar muitas das dificuldades que eles teriam para cuidar dessa criança em casa, conseguindo priorizar para outros cuidados que ela vai necessitar também. Né? É verdade, é isso mesmo. Concordo. E com relação a custo, a gente entende, né, que isso é muito iniciativa pessoal, inicialmente. Acho que tudo é inovador, todo processo, toda ideia é movido por algo pessoal. Né? Alguém tomou a iniciativa, que encontrou outras pessoas que apoiaram essa iniciativa e as coisas começam como um grãozinho de feijão e aquilo vai crescendo, crescendo, crescendo. Mas sabemos o quanto que é importante num Brasil em que as pesquisas são pouco incentivadas, né? Muitas vezes concorrer a editais é muito difícil, é muito concorrido, é um desafio muito grande. Quais editais que vocês já tiveram de apoio para o desenvolvimento desse trabalho, né? E outros também que vocês buscam sempre esse incentivo financeiro para ampliar mais esse benefício ao paciente? O primeiro edital que a gente ganhou, nós ganhamos, foi uma pontinha de um edital, né, que fizemos em conjunto com a microbiologia da UEL, e a gente, então, para nós, ficou uma parte de R$30 mil. R$30 mil para nós, e íamos assim, olha, vamos comprar já algumas impressoras e tal, e ficamos muito felizes. Infelizmente, não conseguimos utilizar todos, né? Teve uma devolução aí pequena, mas que fez a diferença. Mas eu acho que o grande, se eu pudesse destacar, Flávia, acho que o grande fomentador do Fabi foi o Hospital Universitário. Né? A nossa superintendente, a Vivian, abraçou a ideia quando a gente apresentou. Ela é uma pessoa de visão, ela esteve aqui, né, recentemente, então quem pôde assistir, né, a fala dela, ela é uma pessoa bem dinâmica e bem inovadora, eu diria, né? Então ela realmente viu uma possibilidade de realmente melhorar a assistência para os pacientes do HU. Então acho que ela foi a nossa primeira fomentadora de importância mesmo, e por isso que a gente sempre gosta de citar e de agradecer. E a gente gostaria que outros gestores de hospitais universitários ou não universitários tivessem essa mesma visão, porque o investimento é pequeno frente ao retorno que dá, né? Não só em visibilidade para o HU, em marketing, em mostrar, principalmente oferecer uma tecnologia que esse paciente tem acesso e que em outros lugares, às vezes, o trabalho que a gente tem feito, a forma como a gente tem feito, pelo que a gente levantou, praticamente no Estado praticamente não tem quem está fazendo nos mesmos moldes que a gente. E aí a gente viu que, para que a gente pudesse crescer, precisa dos editais, né? E edital, como você falou, é bastante difícil. E a gente tem que lembrar que eu, professor Cláudio, a gente não faz só isso, né? A gente é docente, a gente é supervisor de estágio, de residência, enfim. Mas aí a gente, então, nós nos inscrevemos, né, a válvula no Prime, que foi o primeiro mais expressivo, que foi será no valor de 200 mil, né? Aí, hoje, por incrível que pareça, a gente recebeu a resposta, porque a gente também, o ano passado, nós credenciamos na Secretaria de Parques Tecnológicos, na Cepartec do Paraná, o nosso laboratório como um espaço maker. E aí, no início desse ano, a Cepartec abriu um edital para quem tinha sido credenciado, né,
e que contemplava os espaços makers. Então, hoje a gente ficou sabendo que a gente foi contemplado com mais R$100 mil como um espaço maker. Que máximo. Né? Então, isso está motivando bastante. E a gente viu que, apesar do trabalho, a gente não tem outra forma de conseguir a princípio, né, inicialmente. Então, a gente precisa tentar aprimorar os nossos projetos, né, tentar colocar eles num molde que serão aceitos ou não, e a gente vai construindo e vai aprendendo. Né? Então, a gente tem o da FINEP, que a gente também está aí no páreo, digamos assim, né? E a gente já está visando outros, porque é a forma da gente poder ampliar. Né? Se a gente conseguir esse fomento maior que a gente está esperando, a gente vai poder, por exemplo, nós comprar um software para que ele mesmo já a gente escaneia o braço, ou a mão, ou o pé do paciente, da criança, joga no computador e ele vai, então, desenhar a tala, a órtese, sabe assim? Então, a gente está fazendo investimento em várias outras formas, né, não só da impressão, mas a modelagem, nos materiais. Então, a gente viu que sim, a única forma da gente tentar conseguir isso é via edital. Uhum. Então, temos que ficar atento para ver se a gente se encaixa no que o edital está oferecendo e tentar correr atrás para poder aprimorar e escrever o projeto e apresentar e torcer depois, né? Esse da FINEP é esse de 1.500.000? É, mais ou menos. Isso também é uma chamada da FINEP que é institucional, né? Então, a gente também está novamente em parceria com o professor Gerson, da microbiologia. Uhum. E se a gente for contemplado, a gente vai conseguir só para o Fabi mais ou menos em torno de 1.500.000, um pouquinho mais. Nossa. Que aí a gente quer comprar as impressoras para fazer as próteses implantáveis, né? Esse software mesmo que desenha já a órtese. Porque eu sempre, cada vez que eu estou ali na pediatria, né, que a gente tem algumas crianças que tiveram complicações neurológicas muito graves, né, e que não apresentam movimentação espontânea, tem hipertonia. Então, sempre a fisioterapia tem que pensar em colocar uma órtese, né, no pezinho, para evitar do pé ficar caído. Então, assim, cada vez que eu olho um pezinho, né, daquelas crianças, eu fico pensando, se a gente conseguir isso, a gente vai fazer isso numa escala maior, para a gente realmente poder posicionar isso. As crianças da UTI pediátrica, muitas vezes, né, que precisa disso enquanto estão ali. Então, a gente quer realmente ofertar mais produtos que estejam aplicáveis dentro do dia a dia da população que a gente tem ali no HU. Né? Então, eu sonho com isso. E para a população pediátrica é bem interessante porque possibilita, inclusive, moldar de acordo com o tamanho da criança, né? Porque sim, na indústria eles não pensam muito nisso, né? Então, aquela história do PMG, né? É isso mesmo. Isso, verdade. A gente tem os recém-nascidos, tem os prematurinhos, que às vezes vão precisar também, né? Com deformidades, que vão precisar desse tipo de órtese, né? E sempre que existe a necessidade, o hospital nunca se nega a comprar, mas entra naquela questão da licitação, né? Que precisaria fazer cotação de preço, tudo. Muito moroso, né? Demora bastante. Caro, né? Então, tendo esse acesso a isso, né? E realmente a gente percebe que elas vão precisar, né? Principalmente na fase de reabilitação. Então, precisa muito desses recursos, né? Então, e é algo que também eu vejo como um retorno positivo financeiramente, porque pode até tirar mais cedo do hospital, possibilitar uma reabilitação mais precoce, né? Então, acho que não tem limite para os benefícios que essa tecnologia trouxe para o paciente. Eu também eu penso da mesma forma, sabe assim? E tem um diferencial, né? Como você mesmo falou, a criança cresce o pezinho, né? Então, por exemplo, hoje, quando a gente, lá no ambulatório de fisioterapia, né, o SUS fornece, né, essas órteses, principalmente de pé e tornozelo. Mas demora mais de 1 ano para poder chegar. Então, quando chega, o pezinho já cresceu, a criança já ganhou peso, o pezinho ficou mais gordinho, já não serve mais. Então, essa facilidade da gente escanear, e nós temos o scanner lá no laboratório, escanear o membro da criança e poder realmente fazer uma órtese voltada especificamente para ela, à medida que ela vai crescendo, a gente consegue ir trocando, né? Então, um custo muito mais baixo, né, mais rápido e que seja mais específico, individualizado mesmo para
paciente, para cada criança. É o sonho do profissional, né? Você se sentir podendo ajudar de uma certa forma, de uma forma diferenciada, algo SUS, gratuito para aquele paciente, que é um direito dele, é o que o SUS, né, preconiza: equidade, universalidade, integralidade assistencial. Eu acho que é um sonho do profissional. Você olhar, olha, precisa de tal aparelho, de tal órtese, vamos fabricar. Sim. 24 horas está lá. É. Ah, vai embora, está crescendo, vamos fazer outra. É. Né? Essa independência para um hospital que, enfim, filantrópico ou particular, que tem, né, outros ajustes, outra forma de trabalho, é diferente. Mas você pensar no SUS, que é aquele paciente carente, aquela família que vai voltar para uma estrutura familiar às vezes difícil, que tem toda uma logística social. Então, é algo que acalenta um pouco o profissional que trabalha ali, de poder promover algo diferente, algo diferenciado, uma assistência bem individualizada. Eu acho que faz toda a diferença, né? Eu acho que é isso que a gente espera mesmo. Então, a gente poder sempre fazer o melhor mesmo, né? Então, eu acho que a gente precisa trabalhar para isso mesmo, né? Então, eu acho que essa é uma possibilidade real, né? Tem coisas que, como eu falei, a gente às vezes não consegue fazer na impressão 3D, mas, assim, o que é possível, eu acho que a gente tem que tentar, né? E a gente vê que mesmo ali dentro do hospital, das diversas áreas, tem muita gente que tem ideias muito boas, né? Até, se vocês me permitem, a gente vai ter o Ideaton do HU, né? Agora, dia 13 de junho, né? Que vai realmente trabalhar com as equipes, vão trabalhar com ideias, porque às vezes uma ideia que você tem, ela pode se tornar realidade, né? Às vezes é tão boa que às vezes não precisa de muito, às vezes não, se não for na impressão 3D, às vezes é de outra forma. Então, acho que é isso que a gente precisa ter, né? E a gente que está na assistência, muitas vezes a gente vê, né? Olha, eu precisava de uma adaptação ali naquela criança, ou para funcionar, enfim. Você tem uma ideia e ela pode se tornar realidade, né? Porque ninguém melhor que quem está na assistência sabe como é que tem. Olha, eu precisaria, por exemplo, de um pegador, alguma coisa que encaixasse melhor, que foi o que a gente também fez com a válvula, né? Então, ela é exatamente própria para o nosso recipiente, para ficar ao lado do paciente. Então, quer dizer, se você tiver uma ideia, isso pode crescer e você pode realmente desenvolver isso, né? Agregar uma assistência melhor, né? Então, acho que isso que é importante. E uma coisa que eu gostaria, se também vocês me permitissem, eu queria agradecer também aos nossos parceiros que a gente falou, né, do HU, que foi nosso primeiro fomentador. Nós temos uma parceria muito boa com a Bucomaxilo, né, a odontologia da Bucomaxilo, que vale a pena a gente dizer que, dependendo da cirurgia, né, antes eles faziam esse planejamento dentro do centro cirúrgico, com o paciente anestesiado, né, onde se iria moldar as placas, cortar, quantas eu utilizar. Então, eu me lembro que quando o Dr. Glycon nos procurou, né, para a gente ver a possibilidade de imprimir esses biomodelos, né, eu conversando com ele, perguntando quanto tempo dura essa cirurgia dessa mandíbula. Ele falou, normalmente 5 horas, até a gente medir tudo, né, cortar as placas. E com a impressão 3D caiu para 1h30, porque já leva tudo pronto, tudo cortado, tudo medido, né? Então, assim, isso não tem ganho, né? Eu acho que para a equipe que faz com que ela rode mais e consiga operar mais no mesmo período. A sala do centro cirúrgico também roda com mais facilidade, menos risco de infecção para o paciente, menos tempo de anestesia, menos gasto, né, para o hospital e, consequentemente, para o SUS. Então, são essas parcerias que a gente agradece, que confiam, que confiaram no Fabi e que estão, assim, nos ajudando a crescer, né? Porque a gente não faz nada sozinho. Sim. Eu, o professor Cláudio, a gente tem a ajuda nós temos bolsistas de IC e de IT, da fisioterapia e do design da UEL. E isso foi uma parceria bem legal, porque, assim, tem gente que pergunta, né? No começo perguntava, gente, mas o que a fisioterapia tem a ver com o design? Eu mesmo fiz essa pergunta, porque quando eu vi que era o design que tinha uma impressora 3D, eu esperava encontrar na engenharia, né? Eu falei, gente, o que será? Eu vejo que hoje tem tudo a ver. A visão que eles trazem, sabe assim, do produto, do processo em si de desenvolvimento, né? Junto com a nossa experiência
da área clínica, né, mostrando, olha, eu preciso que esse material está muito duro, vai machucar, minha criança não tem sensibilidade, como foi a primeira órtese que a gente fez, né, porque ela quebrou quando ele ficou em pé. Aí o professor Cláudio foi resolver a questão de dar uma resistência maior. Passou uma resina, né, que ficou extremamente dura. E aí eu falei, olha, você resolveu o problema do ponto de vista do design, mas do ponto de vista da fisioterapia não vai ser possível, porque vai machucar, ele não tem sensibilidade, né, vai fazer uma lesão por pressão e aí não tem como saber. Então, assim, eu acho que essa junção, e por isso trabalhar os nossos bolsistas de IC e de ter design e fisioterapia, a gente vê que, assim, está crescendo muitas ideias, sabe, assim, aprimorando, porque um traz o conhecimento de cada área e aí a gente consegue fazer um trabalho melhor, né? Então, eu acho que as parcerias que a gente tem hoje com a Neurocir, que a gente vai começar a fazer os modelos para fazer a calota craniana, o molde, com a bucomaxilo, né? O CTQ também já está trazendo umas demandas para a gente. O que a gente tem um pouquinho de dificuldade, como você falou, é de atender muito rápido. Sim. Porque agora até nosso bolsista técnico voltou, então nós vamos ter celeridade a mais. E os editais também nos ajudam com isso, porque aí ajuda no fomento, né, para a gente ter um técnico, né, que vai estar ali realmente colocando as peças para realmente poder rodar com mais facilidade. Mostra esse cachimbo, que gracinha! Esse aqui também. Esse aqui, né, é um cachimbo, como a gente usa, né, na pediatria, na UTI PED também. Então, sempre que a gente tem uma criança traqueostomizada, né, que está em oxigenoterapia, então a gente dá preferência para que fique conectado na traqueostomia através do cachimbo. E nós tivemos uma criança, né, que tá internada com a gente, e assim, esses cachimbos eles são aproveitados de um outro equipamento que vem para o centro cirúrgico, e quando não era utilizado, então mandavam para a gente utilizar. E aí chegou no final do ano, praticamente eles estavam todos danificados. Então, aí nosso diretor clínico solicitou, falou, será que o Fabino consegue fazer? E aí nós fizemos, montamos, né, e funciona super bem, né? Então, agora a gente vai abrir aqui para a gente poder utilizar em criança que está em respiração espontânea também. Então, foi uma peça que a gente imprimiu e o restante foi de criatividade, de aproveitar o que a gente já tem, né, para conectar exatamente, né, ou no circuito do ventilador ou na fonte de oxigênio, né? Então, isso realmente facilita bastante. Uma outra coisa que a gente também tem feito são os conectores, né? Ai, que então, às vezes, a gente precisa, que nem com o nosso pepselo d'água, esse aqui até está quebradinho, a gente precisava, né, sempre de uma conexão e nunca consegue achar. Às então, vezes tem que abrir também um material fechado para pegar uma conexão, né? Às vezes isso acontece. Então, aqui também é uma peça de reposição de um bocal para um aparelho que faz teste de ventilação, né? Então, a gente também atendeu uma outra demanda. Então, assim, a gente tem atendido as demandas e temos crescido, feito pesquisa, né, fazendo trabalhos, artigos que a gente tem publicado com base nos produtos que a gente tem desenvolvido. E a gente tem aprendido bastante. Eu acho que isso é importante. É uma troca muito grande, né, que eu acho que a gente, quando um profissional vem e pede uma demanda, se solicita, que a gente vai estudar e a gente vai ver, olha, como que tem que ser, qual que é a função, para que serve. Então, para nós tem sido um aprendizado muito interessante também, para os nossos alunos também. E apesar de eu entender e imaginar o quanto essa demanda toda de vocês, Sônia, eu particularmente não conheço qual que é o caminho, por exemplo, para solicitar uma avaliação ou mesmo discutir a confecção de um produto. Isso é feito via sistema hospitalar? É feito contato direto com vocês? Como que é feito? Contato direto com a gente, né? O que a gente, então as pessoas chegam lá, né, e já traz o seu problema ou a sua dor, né? Como o pessoal da startup gostam de falar bastante, então traz o seu problema, a sua dor e contato direto, a gente vai conversar, vamos ver se é possível, como a gente falou, é factível para ser impresso. Nós temos o material para isso ou não, né? E agora com esse fomento que está chegando agora,
a gente vai conseguir comprar mais materiais, que os nossos já estão, né, diminuindo bastante, e novos materiais. Então, a gente vai conversando, e aí, como a gente tem uma listinha de espera, que não é muito grande, tá, gente? Agora que a gente vai ter os 2 bolsistas técnicos e mais os de C e de T, a gente vai dar uma vazão maior, né? Porque senão a gente não consegue fazer tudo sozinho. Então, é só vir procurar a gente, trazer a sua necessidade, né, a sua ideia, e aí a gente vai conversar, a gente senta todo mundo junto ali, ver se é possível ou não. E, sendo possível, então, aí o pessoal do design já começa a pensar na modelagem e tudo mais, e a gente vai caminhando, né? Até uma situação recente, né? Nós temos uma criança que a gente acompanha no nosso ambulatório de segmento que tem uma gastrostomia, um bottom. E aí, aquele intermediário que adapta para receber dieta quebrou. E quem disse que a gente conseguia achar uma peça que se adaptasse ali? Tentou de tudo. Até a Flávia tentou lá com várias ideias. Tentei com tudo, gente, também. No fim, ela só conseguiu resolver o problema como? Trocando o bottom, que é um produto extremamente caro, né? Então, isso, assim, acho que chama a atenção que realmente, assim, é possível resolver algo de maneira efetiva, eficaz, ainda que seja com sobrecarga ou com tempo necessário para isso, mas a diferença de custo entre um produto e outro. Sim, com certeza. E, assim, a gente também prioriza, sabe, assim, tem algumas coisas que furam a fila, digamos assim, né? Esse cachimbo, por exemplo, foi uma delas, né? Porque não, só tinha um que estava nele. Então, assim, né? Então, teve urgência. Os da bucomaxilo, por exemplo, que olha, eles marcam a cirurgia para tal dia, então eles pedem para a gente com uma certa antecedência, mas também são a prioridade. Então, um caso como esse, por exemplo, doutor Ângelo, poderia trazer para a gente, né, para ver se a gente conseguiria, geralmente, porque eu penso, eu não estou lembrando muito bem, mas é como se fosse um intermediário mesmo, não é? Tem um formato, a gente procura pegar o mesmo formato, o mesmo diâmetro que é medido, né? E aí poderíamos ver, olha, precisa ser mais maleável, dá para ser com a resina flexível, por exemplo, né? Então, aí isso seria uma prioridade que fura a fila, digamos assim, né? Pela necessidade e pela urgência, né? Então, assim, a gente coloca o Fabi à disposição de vocês, né? Ali da UTI também, né? Se outras coisas que às vezes quebra alguma coisa, um sensor, né? Agora a gente vai estar fazendo uma adaptação, um conector para encaixar o sensor no circuito do ventilador, porque tem só umas conexões pequenininhas e quase nunca tem, né? Então, às vezes, não vem no pacote que está esterilizado. Então, a minha residente falou, precisa fazer um negócio desse aqui para a gente poder ter mais uma quantidade maior. Então, a gente está aberto, é só mandar mensagem, aparece lá, aproveitem para conhecer o nosso laboratório. Né? E a gente vai tentar atender da melhor forma possível. Se for possível, vamos fazer. Se não formos, vamos conversar e explicar o porquê que não é possível. Né? Mas a gente espera sempre atender todo mundo. Tá? Muito bom. Estamos à disposição. E pensar, né, o tanto que vocês já avançaram, quais são os próximos planos, assim, planos para o futuro, né? Como vocês se veem daqui 5 anos? Olha, eu acho que assim, eu tenho procurado, Flávia, não pensar tão longe. A gente tem procurado pensar um pouquinho mais próximo. Eu acho que o que nós estamos precisando agora é a gente realmente ir para um espaço maior, porque o nosso espaço está muito pequeno, né? A gente, somando hoje, nós vamos ter, seriam 7 pessoas dentro do nosso laboratório, que tem só 14 metros quadrados. Né? E a gente recebendo, né, o fomento que está para chegar da válvula, a gente tem muitos materiais que a gente colocou para comprar, desde impressoras novas, fechadas, né, materiais. Então, a gente não tem onde acondicionar. A gente tem uma máquina de corte laser que faz 1 ano que está parada, fechada na caixa, porque não comporta, né, o nosso espaço. Temos uma TV de 50 polegadas que também não tem que estar lá na caixa para a gente poder instalar. Então, o que a gente está pretendendo, e esse é um futuro bem próximo, agora até o final do ano, o professor Cláudio fez, ele é arquiteto também, acabou de se formar em arquitetura, então ele fez um projeto para que a gente possa, então, expandir o nosso laboratório com um container. Né? Então, nós vamos passar para quase 70 metros quadrados, né?
E vamos ter um espaço também ali junto, que totalizando vai dar 130 metros, que vai ser um espaço de coworking, né? Que vai estar aberto realmente para quem tem interesse de fazer algum trabalho, né? Não só com a gente, mas desenvolver algumas outras coisas. Um espaço que a gente possa realmente discutir sobre inovação ali. Então, esse é o nossa meta, pelo menos até o final do ano, porque tem que passar todo pelo processo de licitação e tudo mais, isso demora um pouquinho. Mas o container ficou muito bonito o projeto, e ele é rápido, né? Em 2, 3 meses, a empresa diz que entrega, enfim. Então, acho que esse é o nosso primeiro ponto, que a gente precisa realmente desse espaço o mais rápido possível. A gente já tem garantido a verba, né, para isso. E algo que a gente também está pensando é nessa questão da FINEP, que a gente fez a proposta, de realmente fazer próteses implantáveis, né? A gente sabe que até chegar nisso lá, para implantar, é um caminho longo, porque a gente tem que primeiro desenvolver a pesquisa, a tecnologia, conhecer o processo, máquinas especiais para isso, um material também especial, e depois, no segundo momento, está discutindo com a Anvisa, né, levando isso para frente, para ver se, quem sabe, a gente conseguiria realmente oficializar isso, né, e ter a liberação. Então, mas esse é algo que nos motiva mais, é fazer algo que possa ser implantável, seja da bucomaxilo, ou seja, da Neurocir, que também é o nosso parceiro, o Dr. Cury. Então, essas são as metas principais. E o que a gente espera, mais a longo prazo, como você está falando aí, eu acho que a gente pode desenvolver ainda mais parcerias, ter novas demandas, novas procuras nas diversas áreas, e que a gente possa realmente ofertar para esses nossos pacientes do nosso hospital uma melhor assistência baseado na inovação e na tecnologia que a gente tem hoje. Eu acho que essa é a nossa meta principal, a pequeno, médio e longo prazo, digamos assim. Mas eu acho que as possibilidades são muito grandes, porque a todo momento a gente vê novas ideias e fala, puxa, eu acho que ficaria muito bom isso. Então, eu acho que é uma educação continuada mesmo, e eu acho que essa é a principal missão do Fabi, atender as demandas, fazer pesquisa, né, baseada na segurança, e poder ofertar para os nossos pacientes, né, um produto que ele possa ir embora para casa e a gente poder fornecer sem custo algum, mas que vai contribuir para a melhora significativa dessa reabilitação desse paciente pós-alta e também durante o período de internação, né? Eu vejo que assim foi uma conversa muito importante e esclarecedora, até para mim mesmo, né? Que alguns detalhes técnicos que você trouxe para mim assim representam um conhecimento a mais, né? E vejo como que isso realmente pode crescer em importância, né, para o hospital, para o sistema de saúde como um todo e principalmente para o paciente, né? Então, vejo como um episódio assim importante, né, bem diferente dos outros que nós tivemos até muito aqui. Bom. E o ser diferente, eu sempre acho que é uma coisa muito boa, principalmente quando traz mudanças assim de paradigmas ou de conduta. E até fico pensando como você consegue tanta energia para partir para a inovação, porque tem assistência, tem ensino, tem a universidade, tem o HU, que não é um hospital assim fácil, né, da gente trabalhar em termos assim de volume de trabalho, né? Mesmo, né? Uhum. E aí encontrar no meio de tudo isso essa energia para partir para a inovação, né? Então fica o meu agradecimento aqui por essa participação e o reconhecimento da importância do seu trabalho, que é um trabalho, é uma importância a mais, porque tudo que você fez até hoje dentro do hospital a gente sempre reconheceu como importante, até pela sua dedicação ao paciente. E ainda no meio disso tudo trazer uma inovação que vai ter uma repercussão tão positiva é algo que deve ser mencionado, deve ser lembrado e deve ser divulgado com certeza. Eu agradeço, doutora. Eu acho que a inovação que entrou na minha vida, assim, sabe, não estava planejado, mas eu fico realmente muito empolgada quando a gente começa a falar, a mostrar, né, porque isso dá uma satisfação muito grande.
Eu falo para os meus alunos, né, para os meus residentes, falei, puxa, se eu tivesse conhecido, né, essa inovação há 20 anos atrás, eu teria um bom tempo aí para a gente crescer. Mas é um trabalho que traz bastante gratificação para a gente e é nisso que a gente se baseia, né? A gente tem diversas dificuldades no nosso dia a dia, né? Mas é isso que motiva, né? Então, quando a gente ouve a mãe falando, né, chorando porque ouviu a filha, a voz da filha novamente, e perguntaram quanto custa, quanto que eu devo pagar, e você poder falar, olha, nada. É só essa emoção de ver a criança voltando a falar novamente, não tem preço, né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que ver. Eu acho que é procurar realmente fazer o melhor que a gente pode fazer para realmente dar uma assistência maior. E eu acho que isso a gente tem que levar para a vida, né? Então, enquanto Deus permitir que a gente consiga, né? E evoluindo nesse sentido. Mas eu agradeço muito o convite de vocês, eu acho que foi muito importante. E dizer que o Fabi, né, HU, ele está ali para atender às necessidades do hospital, para dar autonomia para o HU, né, se tratando de peças de reposição, por exemplo, ou outras coisas, né, sendo na pandemia ou fora da pandemia, né, porque a gente carece bastante de várias coisas que a gente não tem para comprar, né, e que, às vezes, como o senhor falou, né, olha, teve que dispensar um bottom completo por causa de apenas um conector, né, que poderia ser facilmente resolvido. Aí, da próxima vez, vem lá falar com a gente. Pois é. Eu já fiquei pensando, quebrei a cabeça, hein? Nem pensei nisso. E, sabe, isso é muito interessante. E tem que ter pupilos, né? Porque é um mundo que vocês estão criando, né? E cuidando, é como se fosse uma criança. E que logo vai crescer e que as pessoas se interessem cada vez mais pela área, né? E aí eu pergunto, Sônia, porque o Pedincast ele tem uma abrangência muito grande. Muitos hospitais vão ouvir e vão falar, poxa, será que eles não dão uma consultoria de como eu posso tentar fazer algo parecido aqui no meu hospital? Tem essa possibilidade? Onde as pessoas podem encontrar vocês? Tem essa possibilidade. Esse também sempre foi o nosso intuito, da gente poder compartilhar o conhecimento que a gente vem adquirindo, né? Porque se a gente não compartilha, ficar com conhecimento não vale de muito. Então, assim, a gente está aberto, a gente sempre recebe visitas ali, até ontem mesmo a gente recebeu a visita de alunos da fisioterapia, da Anhanguera Unopar, a gente já recebeu de outras universidades. Então, assim, o contato com a gente pode ser via e-mail, né? fabi@uel.br, né? Depois eu vou deixar na descrição também. Tá? A gente tem o nosso Instagram também, né? Que é fabi.i.hu, né? E pelo WhatsApp pessoal e tal, que aí entrando em contato com esses dois meios, aí a gente depois acaba conversando por telefone, fica mais fácil, né? Mas o nosso intuito é, sim, contribuir, sabe assim, e divulgar e realmente poder compartilhar, né, o que a gente tem feito e o que a gente aprendeu com outros hospitais, que eu acho que é importantíssimo essa expansão, né? Muito bom. E aí, gente, chegamos ao fim do nosso episódio número 59. E realmente abre a cabeça, né? Que a gente consiga enxergar, e esse é o nosso objetivo, fazer com que as pessoas enxerguem a UTI pediátrica muito além. Porque é uma inovação que traz uma qualidade também para o profissional, também para a criança ali grave, e depois vai junto com ela ali no seu processo de reabilitação. E é algo inovador, né? Então, às vezes a gente não pensa fora da caixa, e ouvir histórias, né, como a sua, de como isso começou, de como isso está crescendo e se consolidando, faz a gente pensar fora da caixa. Faz a gente, por que não? Vamos aguçar um pouco mais a curiosidade, né? Acho que falta um pouco isso em nós jovens, e me coloco também nisso. A gente precisa aguçar a curiosidade, a inovação. O que eu posso fazer ainda mais para a melhora desse paciente? Então, é um episódio que vai abrir a mente de vocês nesse sentido também. Porque se aqui funciona, por que a gente não pode tentar também em outros locais?
entre em contato, né? Vou colocar, né, essa forma de contato na descrição. E, gente, curte esse episódio, né, Sônia? Tem que curtir, não tem? Com certeza, Olha o tanto, né? de material que ela trouxe que aqui, tem que curte o episódio. Pega o link, encaminha para as pessoas, segue a gente no Spotify. Muito importante, avaliem o Spotify, tem as estrelinhas lá, avaliem, é muito importante também para a visibilidade do Pedincast, que está chegando aí no próximo episódio já a 60, com muito conteúdo de qualidade e gratuito para vocês. Então aqui é a pontinha do iceberg, é o que a gente consegue conversar realmente em pouco tempo, mas que, sem dúvida, para você que se interessou, é uma porta aberta para um contato que pode ser uma grande parceria, né? Então, fica nosso agradecimento mais uma vez, Sônia, por dispensar o seu tempo, né, por estar aqui e compartilhar toda essa inovação em prol das crianças, não só das crianças, dos adultos, mas em prol do Hospital Universitário, que é 100% SUS ali, voltado para aquele que depende exclusivamente do sistema público de saúde. Eu que agradeço, eu fiquei muito feliz com o convite, né, porque foge um pouquinho, né, da dinâmica que vocês têm tido, mas é um grande prazer ver o trabalho de vocês. Eu acho que a gente sempre está divulgando também com os nossos alunos, né? Ó, sigam, curtam, porque é um trabalho sério de aprendizado, de passar um conhecimento real, e a gente precisa disso, né? Para a gente saber onde a gente tem que pegar a fonte de informação. Que fontes de informação a gente tem milhares, mas fonte de informação e um trabalho de credibilidade como vocês têm feito, vocês estão de parabéns. Obrigada. Muito bom mesmo. Obrigada de novo pelo convite. Obrigada. Obrigada, gente. Curte aí, não esquece. Até. Obrigada, Sônia. Obrigada, eu que agradeço, gente.